Neles, ou em nós, se deve revelar uma vida não em harmonia com o mundo, seus costumes e práticas. É-lhes necessário experiência pessoal em obter o conhecimento da vontade de Deus. Não serve o marido, sabe, ter esse conhecimento, não serve os filhos, não serve, tem que ser cada um de nós. E quando nós fizermos isso, tivermos essa experiência de conhecer, de aprender qual é a vontade de Deus para nós, especificamente, nós vamos poder representar, comentar com os nossos filhos e vamos poder ajudá-los a ter essa mesma experiência com Deus. E olha só como continua. É-lhes necessário experiência pessoal, diz aqui. Devemos, quando todas as outras vozes silenciam. Quando então? Quando todas as outras vozes silenciam, e em sossego, esperarmos diante dele. O silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. Eu vou repetir esse pedacinho. O silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. Você está tendo problema em ouvir a voz de Deus? Você tem perguntado alguma coisa para Deus e não consegue distinguir a resposta? Quando todas as outras vozes silenciam. E no silêncio da alma, podemos o quê? Distinguir a voz de Deus. Exatamente. Ele nos manda, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, 10. Muito bem. Este é o preparo eficaz para todo trabalho feito para o Senhor. Você está dedicando a sua vida ao Senhor? Se você for pai ou mãe, você tem um trabalho. Um trabalho para o Senhor. Então, você, mais do que ninguém, precisa dessa hora diária para ter essa comunhão e para ouvir e distinguir, aprender a distinguir a voz de Deus. Vocês sabiam que a inspiração nos diz que quando nós ressuscitarmos, nós vamos reconhecer a voz do nosso anjo? Vocês já pensaram que coisa mais linda? Isso significa que o nosso anjo está falando conosco e que nós estamos ouvindo. Se nós estivermos ouvindo, nós vamos ressuscitar e vamos reconhecer a voz do anjo. E isso me diz também que nós vamos reconhecer a voz de Cristo, que constantemente nos fala ao coração. Já pensaram? Mas nós podemos aprender a distinguir essa voz agora, como Abraão fez. Abraão ouvia a voz de Deus. E mesmo quando ele disse uma coisa que parecia completamente absurda, e não repetiu o mandamento, que nós sabemos qual era, né, de sacrificar a Isaac, mesmo naquele momento, ele confiou, porque ele conhecia aquela voz. Ele sabia de quem era. Mas quando é que nós aprendemos a ouvir a voz de Deus? Quando a nossa alma está o quê? Silenciada, exatamente. Quando todas as outras vozes também estão. E continua. Entre o vai e vem da multidão e a tensão das intensas atividades da vida, aquele que é assim refrigerado será circundado de uma atmosfera de luz e de paz. Você quer uma atmosfera de luz e paz? Você quer uma atmosfera de paz, sem ansiedade, sem essas depressões que nós temos hoje? Nós temos a promessa de ter isso. E aqui está a receita. Se alguém aqui cozinha, sabe que a gente é para seguir a receita. Até que a gente aprenda a fazer por nós mesmos, nós devemos seguir a receita e o sucesso é garantido se a gente seguir direitinho. Aqui nós temos a receita para sermos rodeados de luz e da paz de Deus. E continua dizendo o seguinte: receberá nova dotação de resistência. Tempo de Covid, escutem isso. Receberá nova dotação de resistência física e mental. Física, o nosso físico vai ser mais forte. Nós vamos ter mais imunidade. Nós vamos ter mais força física e mental. É a promessa de Deus e nós podemos clamar, porque a promessa dele é certa.
Sua vida exalará uma fragrância e revelará um poder divino que tocarão o coração dos homens. Você já viu que alguém, quando passa com perfume, a gente diz, que gostoso, né? Nossa vida deve ser assim, exalar este perfume. Agora, nós vimos também que as mães têm que ter tempo, têm que tomar tempo e têm que encontrar tempo para cuidar da família, para cuidar de si mesmas, para cuidar dos filhos, para ser companheira do marido. Nossa, e tudo isso além das tarefas que a gente tem. Aonde que nós vamos encontrar tempo para tudo isso? Satanás, sabendo disso, Deus sabendo disso, proveu para nós esses momentos, esse tempo, né? A cada dia. Além disso, isso aqui é só uma parte, né? Ele proveu um dia inteiro por semana para nós fazermos isso. Além disso, ele provia para Israel um mês inteiro no ano, que eram os meses de festas, para que eles pudessem fazer tudo isso e ainda terem comunhão, poderem estudar. Diz que é um tempo especial para estudarem, um tempo especial para comunhão e sociabilidade, e um tempo também para generosidade. Agora vejam, se esse é o plano de Deus, para que nós nos tornemos tudo o que Deus quer que nós nos tornemos, para que a nossa mente e o nosso corpo se fortaleça, o que Satanás vai fazer? Atrapalhar, exatamente. Ele não vai querer que as mães tenham esse tempo, ele não vai querer que os pais tenham esse tempo, ele não vai querer que as crianças tenham esse tempo. E se o método de educação e, portanto, de redenção é comunhão, comunhão com Deus e comunhão com outros, com os pais, que são representantes de Deus, o que Satanás vai fazer? Ele vai fazer alguma coisa para acabar com essa comunhão. E eu acredito que ele tem um plano mestre para nós, especialmente para essa geração. De uma forma maravilhosa, Deus tem. Mas Satanás tem um plano mestre, que é específico para nós, para roubar o nosso tempo e a nossa comunhão com Deus e com as pessoas. Alguém tem alguma ideia de qual possa ser esse plano mestre? Quem concorda com o que foi dito aqui? Que celular e mídia pode ser o plano mestre de Satanás para acabar com a nossa comunhão. Alguns de vocês concordam. Então, deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Eu quero partilhar com vocês um vídeo, dessa vez é um pouco maior. E para que vocês possam entender, e depois a gente vai discutir um pouco mais a respeito disso, porque eu acredito, sinceramente, que essa é uma maneira especial que ele encontrou para tomar o nosso tempo, mas tomar alguma coisa a mais. A mesma coisa que ele tomou no tempo da primeira vinda de Jesus, para controlar a nossa mente. Ai, lá vem esse povo que parece que é, como é que chama? Teoria de conspiração, né? Mas o maior conspirador é Satanás, nós sabemos disso. Agora eu quero que vocês ouçam da boca daqueles que trabalham com esse tipo de material. E aos pouquinhos nós vamos discutir essa questão. Só dando assim falando um pouquinho antes da gente começar essa parte, os especialistas, nós temos muitos especialistas que estão estudando essa questão e o efeito da mídia, especialmente do celular, da mídia interativa, né, e da mídia social, no emocional das pessoas. E eles descobriram que a geração que cresceu com a mídia é uma geração, eles têm exatamente uma conexão com um aumento enorme de problemas mentais. Problemas de ansiedade, problemas de depressão, problemas sérios e problemas sociais, que eles não conseguem se relacionar propriamente. Nós conversamos um pouquinho a respeito disso, acho que foi no último Family Camp que nós estivemos juntos. E naquele momento eu apresentei algumas coisas para vocês, acabou sendo meio de impromptu, né? Mas nós temos muito mais material. E eu vou começar, para vocês ouvirem, como diz da boca do
Como é que a gente... Do quê? Dos especialistas, daqueles que trabalham com essa questão. É que em inglês tem um ditado que fala da boca do cavalo, né? From the horse's mouth. Que significa daquele que está ali dentro mesmo, que entende da coisa. E eu espero que vocês tenham um pouquinho de paciência para ouvir, mas eu acho que vai ser muito interessante. E eles encontraram uma maneira de explicar como é que eles acabam nos conhecendo, e a ideia desse conhecimento são duas coisas, as três coisas que eles têm intenção com isso. Uma é de chamar a nossa atenção, porque aquilo para o que nós damos atenção vai ser aquilo que vai dominar a nossa mente, né? Então, eles falam, é economia da atenção, porque eles ganham dinheiro a cada segundo que você está olhando para a telinha. Eles fazem dinheiro com isso. E isso daí explica. E outra coisa é a manipulação dos seus desejos e das suas emoções para que eles possam vender isso para as pessoas que querem fazer uso específico dessa questão. E isso não é teoria de conspiração. Isso é um fato conhecido e é a maneira como essa indústria trabalha. Tá bom? Então, vamos começar a ouvir, se estiver pronto. Logo no comecinho ele falou, isso é um tipo de feitiçaria. Vocês ouviram a palavra que ele usou? Isso é um tipo de feitiçaria. Depois ele compara, mais tarde ele vai comparar com mágica. Eles que estão lá dentro entendem o efeito que isso tem na gente. E mais do que isso, o que eles estão dizendo? Que nós somos o produto. Se nós somos o produto, vocês se lembram alguma coisa na Bíblia que fala de vender homens, vender e comprar homens? Apocalipse 18. Que fala o quê? Apocalipse 18, que fala dos mercadores, né? E essa mercadoria é o quê? São as almas dos homens. Vocês estão vendo que nós estamos falando aqui de uma indústria, que são os mercadores, e que nós somos o produto. Eles não estão vendendo o nosso corpo. Eles estão comprando e vendendo o nosso tempo de vida. Exatamente. Todo o tempo da nossa vida, nós podemos dar para eles. E eles estão fazendo tudo para que nós demos esse tempo. Porque aí, o tempo que nós estamos lá, nós somos deles. E aí, eles podem não só comprar o nosso tempo, mas eles podem nos manipular para que nós não tenhamos liberdade de sair dali. É por isso, e agora, a minha preocupação, eu normalmente falo para os pais com relação a crianças, mas aqui, para esse grupo, eu tenho a impressão que vocês já estão conscientes com relação às crianças, e que as suas crianças não têm acesso às telinhas. Então, eu estou falando para os pais, porque vocês são os professores dessas crianças. E o que vocês estão fazendo agora, os seus filhos vão fazer em maior grau depois. Quer seja bom, quer seja mal. Tá? Prestem atenção e vejam exatamente o que esses homens, que são gente grande dessas companhias, estão falando, porque eles mesmos estão assustados. Eu gostaria que parasse naquela frase para que nós pudéssemos ler exatamente o que eles estão falando ali. Esse homem esteve desde o começo nessa questão. Ele é uma das pessoas mais influentes e mais importantes. E ele tem família, tem filhos, e ele é contra, agora que quanto mais ele entende, ele é um gênio esse homem, mas quanto mais ele entende, o que ele fala é, eu tenho esse livro, eu li esse livro, delete todas as suas redes sociais. Você não tem liberdade, ele diz, você não tem liberdade com elas, você não tem livre arbítrio. Eles entendem isso. É a mudança gradual, leve e imperceptível no seu próprio comportamento e percepção, que é o produto. Vocês viram o que fala ali? Então, é a mudança gradual, leve e imperceptível. Tá? Essa mudança no seu comportamento e na sua percepção. Esse é o produto. Eles estão mudando
a nossa percepção do mundo. Eles estão mudando e com isso eles mudam o nosso comportamento. Mas é uma coisa gradual e leve. Portanto, ele é sutil, imperceptível. E nós vamos mudando, e não vamos percebendo. Nós somos escravizados. Nós somos mercadorias. Por isso que fala de escravos e livres. E nós somos, isso daí são eles falando dali de dentro. Gente, isso é muito sério. Esses homens que estão falando, eles estão desesperados. Muitos deles com a consciência culpada. Porque eles descobriram, eles perceberam o que eles fizeram. É por isso que eles estão falando. Eles estão se sentindo culpados. Se você não quer que a sua percepção e o seu comportamento seja aos poucos mudado sem que você perceba, pense 2 vezes. E ore. Mas a gente vai continuar agora. Só um pouquinho agora, eu gostaria de colocar para vocês aqui uma definição que nós temos do que aquele homem falou. Educação, página 17. Cada ser humano criado à imagem de Deus é dotado de certa faculdade própria, característica do Criador. Essa faculdade é chamada a individualidade. E aí ela define o que essa individualidade é. Faculdade essa de pensar e agir. Vocês lembram o que ele falou? Ele falou que isso é para mudar a sua maneira de pensar, o que você faz, ou seja, a sua maneira de agir, e o que você é. E aqui diz que cada um de nós somos dotados dessa capacidade, que é uma capacidade semelhante à do Criador. E diz o seguinte, continua esse texto: os homens nos quais se desenvolve esta capacidade são os que arrostam responsabilidades, que são os dirigentes nos empreendimentos e que influenciam nos caracteres. Portanto, se você não tiver essa capacidade, se os seus filhos não tiverem, eles não vão ser o quê? Eles não vão ser pessoas que possam arrostar responsabilidades, nem serem dirigentes em empreendimentos e nem influenciarem nos caracteres. E é por isso que esses homens, que lá no Vale do Silício têm os seus filhos, eles não mandam os filhos para escolas que permitam usar telinhas. Eles só mandam os filhos para escolas em que nem nas escolas se usam as telinhas. E eles não permitem que seus filhos usem, porque eles querem que os filhos deles sejam dirigentes de empreendimentos. E não dirigidos, exatamente. E o texto continua. É a obra da verdadeira educação desenvolver esta faculdade, adestrar os jovens para que sejam pensantes e não meros refletores do pensamento de outrem. Quando, na verdade, o que ele estava dizendo era, essas pessoas estão vendendo, estão mudando o nosso comportamento, a nossa percepção, a nossa maneira de pensar e de agir. E diz o seguinte, em vez de limitar o seu estudo dos jovens aos que os homens têm dito ou escrito, sejam os estudantes encaminhados às fontes da verdade, aos vastos campos abertos e pesquisas na natureza e na revelação, que contemplem os grandes fatos do dever e do destino. E isso é para nós. E a mente expandir-se-á e fortalecerá. O que vocês acham que essas pessoas estão querendo fazer com a nossa mente? Expandir e fortalecer? Exatamente o contrário, para que possa ser manipulada. E continua dizendo o seguinte, em vez de educados fracotes, isso está falando para os livros, imagine para as telinhas. As instituições de ensino poderão produzir homens fortes para pensar e agir. Homens que sejam senhores e não escravos das circunstâncias. Homens que possuam amplidão do espírito, clareza de pensamento e coragem nas convicções. Isso quer dizer que o oposto, que o que eles estão fazendo conosco, vai fazer com que nós não sejamos fortes para pensar e agir, que nós vamos ser escravos das circunstâncias e não senhores delas.
E vai fazer com que nós não possuamos amplidão de espírito, que nós não tenhamos clareza de pensamento e nem coragem nas nossas convicções. Isso quer dizer que eles estão destruindo a nossa clareza, nós não vamos entender, nós não vamos poder compreender as mensagens de Deus e nós não vamos ter convicções. Ele está preparando um exército. E nós vamos deixar que ele prepare dentro das nossas fileiras, onde Deus está preparando o seu exército bem treinado, que ele pegue a nós e através de nós os nossos filhos. É sério. Pode continuar. Vocês perceberam o que eles falaram? Isso aí é informação que é conhecida. Isso aí não é o que o pessoal está pensando que é. Isso significa, e vocês podem fazer isso. Eu recentemente fiz com meu irmão e com alguém mais. Eles sabem exatamente. E você pode, se você tem o Google, você tem o Google Gmail, eles sabem exatamente aonde você está e você pode ver o gráfico. A cada dia, meu irmão viajou pela Europa, viajou pelo Oriente Médio, e ali tinha exatamente onde ele estava a cada dia. Exatamente. Quantas vezes, quanto tempo demorou para você chegar naquele lugar e quanto tempo você ficou naquele lugar. Essa é a informação que nós temos. Eles têm muito mais informação a nosso respeito que nós não temos, que não está disponível para nós. Agora vocês vejam, não é só aonde nós estamos, mas é tudo o que nós estamos vendo, quanto tempo nós estamos vendo, que interesse, aonde nós clicamos. E não só isso. Vocês viram que eles falaram que eles sabem qual é o nosso humor, como é que nós estamos nos sentindo? Se nós estamos deprimidos, se nós estamos animados, se nós estamos vendo um ex-namorado. E aí as coisas eles vão, por causa disso, com esse tanto de dados que eles têm, eles podem prever o futuro. Eles podem saber aonde que nós vamos estar. Há 5 anos atrás, eu estava lendo um estudo a respeito disso, e eles já conseguiam, com esse tipo de informação só de lugar, sem o restante das informações, saber com 84% de acerto aonde nós estaríamos em 2 anos, em qualquer hora do dia ou da noite. Não era 100% de acerto, mas isso era há 5, 6 anos atrás. Ou seja, eu costumo dizer que Deus tem o livro da vida, né? E tem o livro das nossas ações, mas Satanás está fazendo a mesma coisa. E nós é que estamos dando todas essas informações para eles. Ele não pode ler o nosso pensamento, mas ele pode ler tantas outras coisas que fica fácil, não só de nos conhecer, mas como de nos manipular. E agora estão sendo usados robôs para isso, inteligência artificial. E quem é que está dando toda essa informação? Sabendo o que o futuro nos reserva, você se sente confortável de dar todo esse tipo de informação, de eles saberem o que você compra, quando você compra, o que você come, o que você deixa de comer. E nós não estamos falando de nada secreto, de que estão ouvindo as nossas câmeras e nada disso. Isso é outra coisa. Nós estamos falando simplesmente do que nós estamos fazendo. Nos Estados Unidos, eles têm, para aqueles que são criminosos sexuais, de crimes sexuais, quando eles saem da prisão, eles têm que continuar usando um aparelho de monitoramento, que fica no tornozelo deles, e para onde eles vão, isso está preso com eles. Isso, tem aqui também? Tornozeleira eletrônica. E eu costumo dizer que lá o governo paga para eles usarem isso. Aqui nós compramos e nós pagamos mensalmente para sermos monitorados. Interessante, né? E nós ficamos desesperados se a nossa... Só que não é no tornozelo, a gente usa na mão e no bolso, né? Se não está conosco. Faz a gente pensar, né? E cuida para não esquecer. Volta para casa para garantir que nós estamos com ele, ou que ele está conosco, né? E outra coisa que eu fico pensando, a gente faz isso por segurança. Se eu tiver algum problema, né? Então ele é o meu protetor. Ele é o meu protetor. E ele sabe tudo a meu respeito. Ele é onisciente. Eu trago ele comigo o tempo todo, ele é onipresente. E ele é tão poderoso que eu uso para me proteger. Ou seja, ele é onipotente para mim, onipresente e onisciente. Ele se tornou o quê? Exatamente.
Ele é o meu companheiro, eu tenho comunhão com Ele. Muitas vezes é a primeira coisa que eu faço quando acordo. É o meu consolador, exatamente. É o meu consolador, muito bom. Esse eu não tinha pensado. Mas é isso, quando a gente está chateado, quando a gente está angustiado, quando a gente está ansioso, quando a gente está cansado, né? Para quem que eu vou? Eu acho que é importante que a gente faça alguns comentários, para que a gente pare para pensar, né? Vocês viram que a questão ali é que ele está interessado numa menina, né? E eles estão tentando, o próprio aparelho está tentando fazer com... Ele parou de usar, então os olhos dele saíram de lá, e eles estão querendo que ele volte para lá. Então eles estão mandando notificações, mandando coisas que possam interessá-lo. E a gente sabe que, parece uma coincidência que essas coisas acontecem, né? Mas acontecem, constantemente. E o interessante é que funciona. Essa geração, essa nova geração, eles estão observando coisas muito interessantes com ela. Eles são a primeira geração em que, dos tempos recentes, em que a idade de namoro está sendo postergada muito mais. Eles não têm mais relações românticas. Quando antigamente estava começando muito cedo e era um problema, o problema agora é que o telefone está sendo tão potente, o celular está sendo tão potente, que até as relações, não só as relações sociais em geral, mas as relações românticas deles estão deixando de existir. Outra coisa é, nos Estados Unidos você pode tirar sua carteira com 15 anos. É uma carteira provisória, né, que você tem que dirigir com outras pessoas. Depois, com 16 anos, você pode dirigir sozinho. E as pessoas, era assim, no dia do aniversário, o pessoal estava lá para tirar sua carteira. No dia do aniversário, fazer o teste e tirar a carteira. Agora, eles estão postergando. Às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos, eles não estão mais preocupados nem mesmo em tirar a carteira, que era alguma coisa assim, uma grande ansiedade que eles tinham. Eles estão simplesmente sendo completamente desconectados. Eles estão super conectados, né? Mas eles estão desconectando cada vez mais do mundo real. Sugados. E realmente eles dizem que não sabem, é um experimento que está sendo feito com a humanidade e que ninguém sabe qual é o resultado. Mas eles sabem, e isso aqui é um outro lado, né, que não vai passar aí, mas eles sabem que está havendo uma alteração física no cérebro de todas as pessoas, mas especialmente dos cérebros mais jovens. Então, essa manipulação é intencional, com os efeitos que eles querem, mas com outros efeitos ainda, que ninguém sabe até que ponto, e que está transformando a sociedade. Em tudo o que nós fazemos. E as pessoas que estão... Nós estamos sentindo que nós estamos conectados com tanta gente, né? Eu me aproveito disso. Eu estou conectando com a minha mãe, né? Que eu ligo para minha mãe todos os dias para conversar com ela. Que coisa boa. Eu não estou dizendo que só tem coisas ruins, mas essa conexão, ela é intermediada por alguém mais, por um terceiro. Nós estamos sendo não só constantemente vigiados, mas constantemente manipulados. E essa manipulação existe mentira e falsidade. E quem é o pai da mentira? Satanás. Então, quem é que está fazendo, no fundo, quem está fazendo essa manipulação? É exatamente isso. E vocês viram aquela questão que ele foi leiloado? Aquilo é um termo que eles usam. Existe um leilão da sua informação constantemente, e no caso ali, 400 e tantas pessoas optaram, né, pediram por aquilo, e quem ofereceu mais ganhou aquela informação e conseguiu alcançá-lo. Então, é uma venda constante que está havendo no meio do processo. Qualquer tecnologia avançada é indistinguível da mágica. E vocês sabem o que nos é dito a respeito da mágica, né? Exatamente. E vejam só, a mágica é um engano, é uma ilusão. E quem trabalha, quem é o mercador de ilusões, é Satanás. Deus trabalha com a verdade, com a realidade e com o mundo real. Vocês ouviram a comparação que ele fez? Ele fez a comparação com a máquina caça-níquel. Você sabe o que é a máquina caça-níquel? É aquelas que eles colocam a moedinha e depois vai aparecendo 3 figurinhas, né? Se as 3 figurinhas forem a mesma, aí sai uma porção de dinheiro lá embaixo. Essa máquina, de todos os jogos que existem em cassinos, ela é a mais viciante que existe. Eu estava estudando a respeito disso, e eles usam essa mesma técnica, eles estudaram essas máquinas,
com a questão dos sons, com a questão da luminosidade, com a questão da impredicabilidade, né, do que vai acontecer. Eles usam as mesmas técnicas para o celular. É o que eles estão falando ali. E essas máquinas, elas são tão viciantes que as pessoas, especialmente as pessoas que moram lá que trabalham por lá e acabam ficando viciadas e tendo acesso a essas máquinas constantemente, quando chega no final de semana que elas recebem o salário delas, na sexta-feira à noite elas colocam uma calça preta, e a maioria delas, e elas vão para essas máquinas caça-níquel. Por que elas colocam uma calça preta? Porque elas sabem que quando elas começam, elas não conseguem parar para nada. Para nada. Elas não conseguem parar para ir ao banheiro. Então elas sabem que elas vão acabar sujando as calças durante o processo. E ali elas gastam todo o dinheiro que elas ganharam trabalhando nos cassinos durante a semana. Não só isso, a coisa pior, eles dizem isso, que a coisa pior que pode acontecer para eles é eles ganharem no final da noite, porque eles já estão tão cansados, eles já passaram a noite inteira acordados fazendo isso, e eles sabem que quando todo aquele dinheiro aparece, eles vão ter que passar o resto da madrugada, da manhã, gastando todo aquele dinheiro, porque eles não conseguem parar. Vocês viram o que ele falou? Isso é feito para chegar numa parte inconsciente do nosso cérebro, no tronco do nosso cérebro, que os hábitos são implantados de uma forma tão forte que você não tem mais controle, nem que você não queira fazer isso. E não é nem o prazer de ver o que está acontecendo, porque esse pessoal dessas máquinas, que eles vão nessas máquinas, eles chegam a colocar palito de dente para não precisar ficar fazendo assim a noite inteira, que eles ficam cansados. Então, eles colocam o palito de dente, o botão fica naquele negócio funcionando constantemente e eles ficam só olhando. Em outros países, sabendo disso, o pessoal da máquina já colocou o negócio no botão que você pode travar o botão direto e você só ficar perdendo dinheiro, gastando todo o seu dinheiro enquanto você está hipnotizado olhando. E não se esqueçam, esse é exatamente o mesmo mecanismo que é usado com aquilo que está na nossa mão. É por isso que você pega para ficar um pouquinho de tempo e a gente fica tanto tempo mais. Zumbis. Viu o que eles falaram? Somos zumbis, mortos-vivos. Somos cobaias. Estamos sendo objeto de experimento para saber como melhor sermos manipulados. E nós estamos lá, estamos contribuindo com mais material para eles nos manipularem melhor. E vocês viram aquele bonequinho que está sendo formado ali? Quando eles estão... que representa aquele moço que está interessado nas moças, o que eles chamaram? Boneco de voodoo. Vocês lembram que eles falaram no começo? Quando eles começaram a mostrar aquilo, eles falaram assim, que eles querem nos conhecer melhor. E aí aquilo é representação de que no começo eles não nos conhecem, nós somos uma incógnita. Mas quanto mais tempo nós passamos ali, quanto mais coisas nós fazemos, mais eles nos conhecem, melhor eles nos manipulam, melhor eles veem a nossa resposta e mais claro fica quem nós somos para eles. Então, ali as palavras que eles estão usando, enfeitiçar, mágica, boneco de voodoo, zumbis, são as palavras que eles usam porque eles sabem o que eles estão fazendo. Eles estão estudando para fazer isso. O Facebook realizou os experimentos de contágio em larga... Gente, é interessante a gente ver isso, né? Nós estamos conhecendo o outro lado daquilo que nós estamos usando, daquilo que nós estamos brincando. Nós não iríamos num terreiro de macumba, nós não iríamos mexer com o espiritismo, nós não iríamos mexer com nada que soubéssemos que eles iriam nos manipular. Mas eles estão dando para a gente umas gotículas de prazer. E é por isso que a gente vai. Eles estão nos controlando, porque cada vez que nós fazemos acesso a isso, a gente tem um pouquinho de prazer. E esse prazer, ele não vem quando nós acessamos. Ele vem milissegundos antes. Então, independe daquilo que nós vamos abrir, se nós vamos ganhar ou perder, se a mensagem que veio é boa ou ruim. Nós já recebemos aquela gotícula de prazer que é correspondente a uma dose pequena de droga. E ela vai exatamente para a mesma região do nosso cérebro. E é por isso que ela nos torna viciados. Exatamente da mesma maneira
que os viciados químicos, os viciados em drogas são viciados. Só que agora eles conseguiram fazer isso com a população inteira, voluntariamente. E a gente eles não bateram na porta e pediram licença. Eles foram entrando sorrateiramente, que é exatamente aquilo que nós falamos no começo. Então, nós vamos parar agora, porque já está na hora de nós irmos, e nós queremos ter uma boa noite de sono, uma boa noite de descanso, para que a gente possa pensar, para que a nossa mente esteja clara, que é isso que Deus deseja de nós. Nós tínhamos visto aqui, né? Que nós queremos ter a capacidade de pensar e agir, de poder dizer sim ou não. E Deus nos dá essa liberdade, porque Ele não nos compra e vende, mas Ele pagou o nosso preço mesmo assim. Eles estão nos vendendo e nos comprando a cada minuto, leiloando. Eles são mercadores que estão nos leiloando. Mas nós não pertencemos a nós mesmos para nos deixarmos ser leiloados. Nós fomos comprados com um preço muito caro. Nós fomos comprados com sangue. Eu espero que nós lembremos disso. E que amanhã, ao nós continuarmos, que nós vamos continuar amanhã, que a gente não fique só nisso. Eu quero também falar com vocês o trabalho que pode ser feito conosco mesmo, né? E que nós, em preparação também para os nossos filhos. Como é que nós podemos trabalhar esse dilema, né? Que é alguma coisa que tem muita utilidade, mas que ao mesmo tempo pode ser uma porta de entrada para a nossa alma. Então, vamos agora, nós vamos terminando com uma oração, e eu espero que todos possam ter um bom descanso, que não passem a noite acordados pensando nisso tudo, né? Mas que tenhamos consciência e que mesmo nesses dias agitados que nós estamos tendo aqui, que nós consigamos separar um tempinho para termos comunhão com o quê? Com o nosso coração, com a natureza e com Deus. Exatamente, com o nosso coração, com a natureza e com o nosso Deus. Vamos ficar em pé para uma oração? Querido Senhor, nós somos muito gratos pelo grande sacrifício infinito que o Senhor, que o céu inteiro fez e faz, para que nós possamos ter liberdade de escolha. Somos imensamente gratos que o Senhor nos tirou da escravidão, do cativeiro em que nós nos colocamos, desde o começo que pecamos, e que o Senhor nos colocou num lugar que possamos ter liberdade. Por favor, Senhor, ajuda-nos para que nós não nos vendamos, não vendamos a nossa liberdade, a nossa consciência, a nossa individualidade. Ajuda-nos, Senhor, desperta-nos do sono, para que nós possamos acordar para as verdades e para a realidade, e que não sejamos dissuadidos, que não sejamos manipulados, que não sejamos enganados, porque sabemos que, se possível, Satanás enganaria os próprios escolhidos. Senhor, desperta-nos, promove o despertamento em cada um de nós. Nós te pedimos também que o Senhor nos leve para nos dar o sono do descanso físico, mental, e que o Senhor nos dê a sua paz. Em nome de Jesus. Amém.